Rádio Itaenga FM apresenta, a partir de agora, o programa Itaenga Notícias. Informações, notícias, prestação de serviço, utilidade pública. Tudo isso bem na hora do seu almoço. Itaenga Notícias, o seu jornal do meio-dia. Ouça as notícias e informações de Lagoa de Itaenga e do Brasil, com o locutor amigo da cidade, Júlio Filho. Eita, boa tarde Itaenga, boa tarde Pernambuco, Brasil. Estamos no ar nesta quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Mais um dia que fez o Senhor, Deus Pai tão poderoso e abençoador. É uma quinta-feira nublada com chuvas também. Já choveu uma coisinha na Lagoa de Itaenga para a alegria do agricultor, da agricultora. E assim tem sido a vida. Olha, hoje vamos ter aqui um programa recheado. Vamos conversar com Josivaldo Caboclo, ele que representa muito bem a nossa cultura, ele que entende muito bem de política também. Josivaldo, como é que você está, meu amigo? Como é que está aí a sua caminhada a representar a cultura? Você que é um legado também do seu pai, o Bill Caboclo. Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho. Boa tarde, ouvintes da Itaenga FM. Dizer que é um prazer estar retornando aqui a casa para ter mais esse bate-papo, essa conversa aqui com os nossos itaenguenses, né, com você que conduz esse programa. E está trazendo, sim, informações sobre o cunho cultural, político também, das conjunturas que vem trabalhando em prol da nossa cultura. Né, e aproveitar e abraçar toda a minha família, meu irmão, que já esteve aqui também, fez uma bela entrevista com você. E todos os nossos amigos e amigas que acompanham o nosso trabalho e agora estão acompanhando a programação da Itaenga FM. E eu vi que a representação cultural, Josivaldo, do Grupo Cultural Caboclo está cada vez mais indo de vento em popa, principalmente você aí à frente da Ciranda Caboclo, né? Que tem levado para os 4 cantos do estado de Pernambuco essa cultura tão linda que vem aqui de Lagoa de Itaenga, está sendo espalhada pelo mundo afora. Isso, não só em Lagoa de Itaenga, como você fala agora, mundo afora, porque a Ciranda foi fundada em 2017 e já tocou nos principais eventos nacionais, né? Assim, de cunho nacional, como o Festival de Inverno de Garanhuns, a FENEARTE, Recife Verão e fora do Brasil, né? Na turnê de Portugal e Espanha. Por vários outros também municípios daqui da região, que já foi feito convite, e o Agreste Pernambucano também, que a gente tocou. A gente nunca teve convite para tocar aqui, na cidade da gente, desde quando a gente se formou como Ciranda. Nem sequer convite a gente nunca teve. Mas mundo afora a gente tem representado Lagoa de Itaenga. A gente faz questão de representar Lagoa de Itaenga em todo canto que a gente vai. Então hoje a gente tem sementes nossas, né? Não somente na Ciranda, mas principalmente no coco de roda fora do Brasil. Hoje existe uma escola de música em Portugal ensinando o coco de roda do poeta Bill Caboclo. E a gente tem visto, Josivaldo, que o seu pai morreu recentemente, mas o Grupo Cultural Caboclo, ele continua bem vivo, inclusive num dia desses que foi recentemente, vocês fizeram um grande tributo cultural ao grande poeta Bill Caboclo, que foi o festival aí que abrilhantou, né, a nossa cidade com muitas apresentações culturais. Fala um pouquinho aí desse evento. Na verdade eu tenho dito, Júlio Filho, que Bill Caboclo não morreu. Bill Caboclo, ele se encantou, né? Ele encantou-se e esse encanto continua nos trabalhos que ele deixou, né, no legado cultural que ele deixou para a Lagoa de Itaenga, né, elevar um município a uma capital estadual do coco, né, sendo destaque aí e passando à frente de municípios que têm tradição com coco de roda, e tem muitos grupos, por exemplo, como Olinda, Cabo de Santo Agostinho, Arco Verde, Recife, e um poeta matuto que vem do sítio Goitá e faz com que um segmento cultural se torne uma identidade cultural do município com o qual ele teve uma vivência, até o ponto de ser um legislador, fazer proposições também a favor da classe cultural,
Então, esse legado ele deixou. Então, o que acontece? Ele, de fato, ele encantou-se. Esse encanto permanece, esse encanto continua nos trabalhos que o grupo vem desenvolvendo, continua no Coco de Roda, em que meu irmão é o principal protagonista hoje, continua na Ciranda, continua nos nossos trabalhos de representação dentro e fora do município, né? Porque hoje a família Caboclo é uma referência em Pernambuco, assim como o Bill Caboclo era uma referência em Pernambuco, a família Caboclo hoje é uma referência, como é a família do mestre Salustiano, né? A família Salu. Então essa família se consolida pelo trabalho que vem construindo ao longo dos anos. Você, quando vem ao nosso programa, você não vem de mãos vazias, vem sempre falar de novidades que está aí no momento. Fale o principal motivo da sua vinda, que você resolveu, além de querer falar sempre de política, de cultura, mas você vem sempre aqui com boas novidades para quem realmente faz parte da cultura, porque Josivaldo, ele não apenas faz cultura, mas ele também quer difundir esse conhecimento para quem está em meio à cultura, para quem não conhece a cultura. Esse é o Josivaldo Caboclo. Isso, Júlio. O que acontece? A gente tem que compartilhar o melhor que a gente tem, né? E o que vem acontecendo é o seguinte: vai vir um investimento muito significativo por parte do governo federal, né, em todos os municípios do Brasil, com a Lei Paulo Gustavo, a LPG. Dia 11 agora... Muito bem. Dia 11 agora foi sancionado o decreto do presidente Lula, em que autorizou o recurso, né, para que seja destinados aos estados e municípios. Então o estado vai receber o valor e o município recebe também um determinado valor, e é transferência direta. Não vem para o estado para vir para o município, é direto para o município, para uma conta específica do município, e dessa conta vai ser transferência direta para quem vai ser beneficiado, que é para o governo federal acompanhar as transações que serão feitas com essa conta. Então, o dinheiro que vem diretamente do governo federal, a Lei Paulo Gustavo. O município vai estar fazendo amanhã essa escuta com os artistas daqui do município, né? A gestão vai estar fazendo. E é importante que todos vá para essa reunião, que vai ser no Itacube. Quem não for vai perder muito, né? Porque é o seguinte: primeiro tem que se entender que não é questão política. Aí é uma questão de política cultural, né? O recurso é um recurso que vem para isso. É um recurso que não vai sair dos cofres da prefeitura. É um recurso que vem direto do governo federal, para que seja destinado a todos os artistas do município. Então são 216 mil. Desses 216 mil, aproximadamente 130 é para audiovisual, 70 para cultura popular. Tem que se construir esse plano junto. Por isso que está solicitando que haja essas escutas, porque os municípios em geral têm 60 dias para apresentar isso ao governo federal e o recurso ser repassado. Então é um valor significativo, né, tendo em vista que os municípios do interior principalmente não têm costume de investir nos artistas locais, na cultura local. Então vem um valor significativo para uma classe que geralmente depende muito do governo estadual. E agora vem nessa linha da LPG um recurso que vai ser administrado pela própria prefeitura para beneficiar os artistas da cidade, e também o governo do estado vai poder estar contemplando os seus segmentos culturais, as suas manifestações culturais estadual. Então é importante a participação de todos, independente de bandeira política, independente de partido, independente de politicagem. Isso aí está fora, esse setor. O que vai ser discutido são políticas para que seja implementado a Lei Paulo Gustavo no município, e vem recurso para isso. Então, como eu sei como é Lagoa do Itaenga, né, tem pessoas que não vai, se por acaso alguém que está na frente da gestão, que ele não tem simpatia, e por essa barreira invisível, essa barreira politiqueira, termina não participando dos processos. E nesse processo é importante que todos estejam presentes.
Olha aí, minha gente, então a gente tem acompanhado também esse alarde aí que está sendo feito pela Prefeitura através das suas redes sociais, né, para que haja esse comparecimento de vocês que de alguma maneira lida com o mundo artístico, o mundo cultural. Então compareça, vai ser amanhã, dia 19 de maio, a partir das 9 horas da manhã, onde? Lá na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica localizada no Itaclube Municipal, como o Josivaldo falou, a sua presença é importante. Agora, Josivaldo, a gente tem visto que parece que os grupos culturais, as pessoas que participam de uma forma direta ou indireta da cultura, vem crescendo, se expandindo cada vez mais. Agora, só que essas pessoas têm que entender o seguinte, que elas precisam serem vistas e reconhecidas e precisam procurar realmente as pessoas que estão ali para dar de verdade um apoio, não é isso? Todo segmento, Júlio Filho, precisa de liderança. Por que a educação... Hoje a cultura, ela tem liderança? Está se construindo para isso, né? A grande liderança realmente era Bill Caboclo, sem sombra de dúvidas. O que acontece nos municípios pequenos, como Lagoa de Itaenga? A Secretaria de Cultura, a pasta da cultura, é tratada como algo menor que as outras. Então é colocado pessoas por afinidade política, por um apreço de família, um apadrinhamento, e não por capacidade técnica, que compromete o trabalho. Por que é que a educação funciona? Por que é que a saúde funciona? Porque são colocadas pessoas que entendem daquele segmento. Então, quando você coloca pessoas que não entendem e não compreendem a dimensão da cultura, principalmente hoje, que vai estar recebendo significativos investimentos por parte do governo federal, a coisa desanda. O maior exemplo foi a Aldir Blanc do ano passado, né, 2020. O que aconteceu? Muitos municípios devolveram dinheiro porque não soube administrar, ou pior ainda, teve município que devolveu porque contemplou todos os artistas que eles tinham identificado e mapeado, e ao invés de pagar bem ao artista, ele preferiu devolver o dinheiro. Aqui em Itaenga, qual foi a realidade dessa lei Aldir Blanc? Aconteceu, né? Tenho minhas ressalvas importantíssimas que não vale colocar agora, seria mais para uma avaliação se isso acontecer, que isso não vai acontecer, mas com os erros que aconteceu na Aldir Blanc, eu vejo que o município já se posicionou diferente agora na LPG. Chamou o Pablo, que é uma pessoa altamente capacitada, que entende do assunto, para coordenar a implementação e o processo da LPG. Acertou. Pablo, ele está com Vitória Santo Antão, Glória do Goitá, é uma pessoa altamente capacitada para isso. Acertou. Eu acho que isso foi um reflexo dos erros que cometeram na Aldir Blanc. Lembro que Bill Caboclo, ainda quando estava na Câmara, solicitou a prestação de conta da lei Aldir Blanc e isso não aconteceu. Existe ainda um problema com a prestação de conta da Aldir Blanc daqui do município. Não sei se foi sanado isso, né? Mas havia um problema nessa prestação de conta por uma coisa mínima. Ou seja, isso aconteceu por quê? Porque não havia, na época, capacidade técnica para trabalhar. Então, se está acostumado a trabalhar com grandes valores, com saúde, educação, obras. Aí, quando parte para a cultura, quando não é a cultura importada, né, aquela que a banda vem e leva a banda vem e leva a inteira, né, que é o dinheiro todo do município. Então, fugindo disso aí, os artistas realmente são acostumados a receber pouco. E a gente viu aqui na região, não foi o caso de Lagoa de Itaenga, de prefeitura devolver o dinheiro, porque preferiu devolver do que pagar bem ao artista. Porque na cabeça de alguns gestores, de alguns prefeitos e de alguns secretários que estão no cargo da cultura, eles entendem que o artista ele não pode ser caro porque ele é de casa. Então, um artista cobrar 5 mil reais, 10 mil reais, vixe Maria, meu Deus do céu, isso é muito caro. Não, fora da realidade, não pagam. Mas eles pagam sem fazer cara feia. Uma banda de 200 mil, uma banda de 300 mil, uma banda que não toca para juntar o povo de fora, toca só pro de casa por 40 mil. Você contrata uma banda
de 40 mil, ela não vai trazer pessoas de fora. Vai tocar só para o pessoal de casa. Entendeu? Mas se você colocar um coco de roda, por exemplo, Lagoa de Itaenga, né, o coco de roda, ele vai ter a mesma dimensão de público, porque vai tocar para o pessoal de casa, mas não vai ter esse custo todo. Mas se for cobrar um valor a mais, eles não aceitam, porque eles entendem que aquela cultura não pode passar de determinados valores, ou seja, eles determinam os valores. Já aconteceu da gente fazer festa aqui em Lagoa de Itaenga, Júlio, da gente pagar melhor do que a prefeitura, aos artistas. A exemplo de Reginaldo Cipriano, se ele estiver ouvindo a rádio, é uma testemunha disso. Ele participou de um festival nosso, em que a gente pagou bem a ele. Não vou colocar aqui valores para não estar expondo. O Borges Lucas, que a gente contratou também. Então, na época, eles disseram que se fosse, pelo menos o Reginaldo, ele comentou que se fosse para tocar pela prefeitura, o que nós pagamos era 5 vezes mais. Então veja, ou seja, é uma questão de realmente valorizar. Porque a gente tem a cultura de contratar os de fora, que leva todo o dinheiro, e o dinheiro não é investido aqui no município, não retorna para o comércio local. Quando se investe na cultura local, o dinheiro é empregado ali. Ele gera emprego indireto, direto também. Então tem que ter só um equilíbrio, não é que você vai deixar de fazer. Você precisa também atender a juventude, mas também tem que se entender. Não é porque o povo não gosta, é porque não se promove o acesso. Quando se promove o acesso, aí sim o pessoal vai ter o contato, vai ter o privilégio de curtir o que realmente é talento prata da casa. E já se aproxima aí, daqui a pouco, o mês junino, O Grupo Cultural Caboclo tem aquela tradição, desde quando o próprio criador, o Bill Caboclo, era vivo, de fazer uma vasta programação cultural, uma agenda aí pelo nosso estado de Pernambuco, e até produzir material para o período junino. Como é que está aí a organização? Vocês vão dar seguimento a essa tradição, a cultura do poeta, de estar fazendo um período junino bem vivo, bem cultural? Sim, o nosso interesse é realmente de não deixar esfriar a cultura que foi construída junto com o título de Lagoa de Itaenga como capital do coco, e manter, com certeza. A gente já encaminhou algumas solicitações para o governo do estado, para estar fazendo algumas apresentações aqui via governo do estado, que é o nosso principal parceiro hoje, e manter viva a cultura do coco de roda em Lagoa de Itaenga e na região. A gente já tem o convite da prefeita Adriana para sentar e ver a programação de Glória do Goitá com o coco de roda. Xande Alegria já sinalizou também que no dia 23 lá a gente amanhece o dia com coco de roda, é muito forte lá também. E Danilson Gonzaga, de Feira Nova. Isso daqui da região mais próxima, Mas tem outras costuras que a gente vem fazendo com o governo, que é para poder tocar também no Festival de Inverno de Garanhuns, em qual a gente já fez a inscrição, e outras festividades promovidas pelo governo do estado, que é até então o nosso principal parceiro e é quem tem contribuído para manter a nossa arte viva e valorizada. Quando eu conversava com seu irmão, o poeta Josuel, Caboclo, ele falava que também vocês não vão deixar de estar participando da política local, como seu pai participou, seu pai que foi vereador, representando a cultura, o segmento cultural de Lagoa de Itaenga, e parece, de acordo com as palavras do seu irmão, que essa questão política também vai continuar viva no grupo. Ele inclusive falou aqui que iria estava ali numa discussão dentro do grupo, vai estar querendo saber dos amigos, dos que fazem Lagoa de Itaenga, se o seu nome ou o dele poderá ali poder representar, poderá suceder o nome do poeta Bill Caboclo também na política. Isso é verídico?
Como é que você se sente com esse pensamento de participar de forma direta da política de Lagoa de Itaenga? Bom, meu caboclo, Júlio Filho, ele realizou o sonho, né? Ele tinha o sonho de ser parlamentar, de ser vereador. E ele não escondia esse sonho. E por 3 vezes ele foi candidato. Na terceira, ele se elegeu. E ele buscou realizar e conseguiu realizar esse sonho. É lamentável que o pai não tenha conseguido concluir o mandato dele, né? E quando ele não conclui o mandato, não é somente ele, é todo o eleitorado dele que votou nele, né? Que não concluiu, porque quando o vereador se elege, ele está representando o município por inteiro, mais uma parcela significativa que votou nele. Então foram 415 pessoas, 416 pessoas que ficaram sem ser representados ali de forma direta, que foram aqueles que depositaram o voto para que ele fosse vereador. E é lamentável também sentir que essas pessoas que votaram nele, e muitas outras que gostariam de votar nessa agora, não teria essa opção, né? Muitos, como a gente sabe que é também tradição de interior, gostaria de ter votado e não pôde votar porque já tinha compromisso com outro candidato. Muitos tinham promessa de votar na eleição seguinte em Bill Caboclo, porque viu que ele chegou. E tem uns que, ele não ganha não, então não vou votar para não perder meu voto. Tem gente que é assim. E quando se ganha, ganha-se também a confiança daquele eleitorado indeciso. E hoje existe uma forma muito espontânea do público de que haja uma representação política, né? Representando o poeta Bill Caboclo na Câmara. Isso pode acontecer, vai ser uma coisa muito centrada, vai ser uma coisa também de muito pé no chão, com muita sinceridade, sem estar criando uma expectativa forçada. Deixar que a coisa realmente aconteça de forma natural, né? Agora é comum, porque existe ainda a comoção, existe essa ausência e esse desejo do povo. Mas quando vinha a eleição, é uma competição. Ali é uma competição, ali é onde a gente vai ver que não se leva só a questão do emotivo, né? Tem todo um jogo que é jogado ali. Mas existe sim essa predisposição da família como um todo. E pode ser o meu nome, pode ser o nome do meu irmão, tanto um como o outro. Não tem nenhuma objeção, né? Nenhuma imposição que seja um ou que seja outro. Quando chegar o momento certo, a gente vai consultar o público, consultar primeiro a nossa base familiar, né? E saber qual seria o melhor para a gente tocar esse projeto à frente. Existem muitos amigos de Bill Caboclo, muitos eleitores de Bill Caboclo, muitos correligionários que apoiaram ele e que gostaria que tivesse uma opção para dar continuidade a esse trabalho dele também na área política. E nisso daí a gente vai ter uma postura também muito responsável. O Grupo Cultural Caboclo, ele faz o entendimento que política é no tempo e cultura é todo o tempo. Então, dá-se a entender da seguinte maneira. Hoje a gente tem uma parceria com Pedro Epifânio. E amanhã essa parceria não dá certo, porque é relações humanas e pode acontecer. Então, por que a parceria não deu certo? Aí vem acontecer de Pedro ser prefeito da cidade. E ele quer contratar o Grupo Cultural Caboclo. Aí a gente não vai por uma questão pessoal. Não. Tem que se dividir. Tem que se separar as coisas. Política é no tempo, cultura é todo tempo. Existe um povo que gosta da cultura, do coco, que não pode estar sendo penalizado por uma decisão política de um grupo, de um artista. Então, muitos que apoiam o grupo do Moinho gostam do coco de roda. Por que é que esse povo vai ficar sem o coco de roda? Se há um interesse por parte da prefeitura de contratar o grupo por um mero orgulho político, pessoal, entendeu? Separar. Então, cultura é todo tempo e política é no tempo.
Olha aí, minha gente, Josivaldo Caboclo, falando de cultura, falando de política. Josivaldo, a gente tem visto que ainda o cenário político de Lagoa de Tenga está meio indeciso, mas já começa a aparecer nomes, né, para 2024 no cenário ali para poder representar o executivo. De um lado tem um grupo do Moinho que provavelmente, né, ainda está meio indeciso, mas o nome Carlos Vicente de Arruda já aparece ali para ser um provável pré-candidato. Do outro lado, surge agora Dimas Natanael, empresário do ramo da internet aqui em Lagoa de Itaenga. Aí temos também um que foi uma surpresa na política local de Lagoa de Itaenga, Pedro Epifânio, pelo qual o poeta e vereador seu pai, Bel Caboclo, se elegeu na base política dele como vereador. Mas a gente tem visto aí zunzuns de que parece que Pedro Epifânio poderá não concorrer à eleição para ser aí um futuro pré-candidato a prefeito, em virtude desse terceiro nome nome que aparece agora, que é Dimas Natanael. E muita gente aí tem buscado abandonar o barco de Pedro Epifânio. E vocês do Grupo Cultural vão continuar aí? Se tem a concretização de lançar um nome a vereador, quer seja você ou seu irmão, vão permanecer ao lado de Pedro Epifânio? Na sua opinião, isso aí, esse zum está acontecendo mesmo? Pedro vai disputar para prefeito ou vai ficar também na vereança aí, concorrer junto a você? Na verdade a gente nunca ouviu, né? E aí a gente, para ficar bem claro, a gente tira do cenário agora a questão do nome Grupo Cultural Caboclo e a gente coloca no cenário, porque é o cenário político, o Josivaldo Caboclo, o Josué Caboclo, né? Porque tem essa confusão às vezes, né? E cultura, Grupo Cultural Caboclo, politicamente Josivaldo Caboclo, Josué Caboclo e a família, né? Porque aí a gente faz parte desse cenário que a gente está vivendo. Eu nunca ouvi por parte de Pedro Epifânio, com certeza ele deve estar ouvindo o programa, só um minuto. É o programa Itaenga Notícias, hoje com Josivaldo Caboclo. Ele inclusive trouxe aqui, né, o seu herdeiro também, que ele tem 3 filhas e agora também apresenta o nome dele. Cauã Caboclo. Cauã Caboclo também, que certamente já tem aí no sangue, né, a cultura do Grupo Cultural Caboclo. Pronto, aí o que acontece? Eu nunca ouvi por parte de Pedro. Então é uma especulação mentirosa, é uma especulação, uma fake news, né? Porque a gente está vivendo esse momento. Vamos ter que chamar Pedro aqui para ele mesmo falar se ele vai concorrer a uma possível pré-candidatura. Aí, Pedro Epifânio, tô já lhe desafiando, viu? Para você chegar nesse programa e falar para o povo se vai concorrer ou não às eleições de 2024, viu, Pedro? Pronto, aí, ou seja, isso é especulação. A gente sabe que esse momento agora é uma enxurrada de informações, algumas verídicas e outras não, e a gente tem que avaliar. E o melhor é isso, é ouvir as partes, né? Eu nunca ouvi por parte de Pedro que ele tem intenção. Mas está fechado com ele? Sim, porque sempre esteve, né? Então, permanece, as parcerias quando dão certo continuam, a gente não pode mudar. Mas deixa o tempo dar a melhor resposta, porque o cenário vai mudando. Como é que eu vejo isso? O nome de Dimas sempre foi um nome bom. Dimas só não tinha coragem de entrar. Ele agora decidiu-se, tomou coragem de entrar e agora os munícipes têm mais uma opção. Então vamos ver como vai se comportar. Ninguém é candidato ainda, tem só o interesse. O Carlos Vicente, por exemplo, se houver eleição hoje, ele não pode nem votar, porque a condição dele não permite, a condição jurídica, né? Você vê que há um esforço por parte de Carlinhos para que ele consiga livrar-se dos processos, né, e da condenação que o impede de ser candidato, para ele ser o possível candidato. Por isso que ele sempre joga nas redes sociais, joga que será o candidato, mas não é certeza ainda. Então, ou seja, o cenário está se desenhando, não tem nada definido ainda. A gente já viveu momentos aqui em que o comerciante Plácido Bernardo estava muito bem, era um nome muito bem cogitado e de repente não saiu nem candidato. Então, ou seja, esse cenário é normal.
E o momento de correr agora é do Dimas, porque ele precisa fazer o campo para ele, né? Ainda não tem um nome bom, e ele está construindo isso. Pronto, essa é a parte que cabe realmente aos candidatos majoritários. Como vai se consolidar isso, a gente só vai ter uma real noção no ano que vem. Aí no ano que vem é que a gente vai ter a real noção. E cada um vai se sentir livre e à vontade, como já tem acontecido, de tomar suas decisões. Né? Quem tiver interesse de sair com um nome novo, vai disputar junto com o Dimas. Quem tem já uma trajetória vai disputar junto com o Carlinhos, junto com o Pedro Epifânio. Né? E no momento agora é tudo especulação, porque a gente só vai ter definição real a partir do ano que vem. Pronto, Josivaldo, o nosso tempo se esgotou aqui, mas deixa aí o recado mais uma vez desse evento que vai acontecer amanhã, e em outro momento, né, a gente vai explorar ainda mais o seu lado cultural, o seu lado político, né, porque está se aproximando aí esses momentos que definirá o futuro político de Lagoa de Itaenga, e esse espaço é de todos. Eu agradeço a você, Júlio Filho, a Itaenga FM, e dizer que estou sempre à disposição. Né? A nossa pauta realmente primeira é a cultural, buscar a valorização do que é da casa, do que é nosso, né? E poder levar isso para fora representando nosso município, né? E dizer que todos os artistas da cidade compareçam amanhã, é importante, todos. Então, baiana de maracatu, aquele que brinca na cuíca, o que brinca no gongue. Então, cavalo marinho, todos os artistas compareçam. Vocês precisam se inteirar, construir junto com a gestão, né, esse plano para ser implementado ainda esse ano. São R$216 mil que precisam ser destinados para os artistas da cidade. Né? Então, a responsabilidade é de todos, não é só da prefeitura. Então é importante que todos estejam lá, independente de bandeira política. Né? A bandeira de amanhã vai ser a bandeira cultural e precisa ser construída com todo mundo. Quando todos estão juntos no processo, fica mais democrático e fica mais transparente. Valeu, Josivaldo. Vamos aqui ao apoio cultural. Daqui a pouco tem mais no programa Itaenga Notícias. Itaenga FM 98,5. O som de Itaenga que o Brasil conhece.